Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cinemistic. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje, nós vamos discutir o vídeo Screenity. A jornada começa com uma visão clara de como simplificar a comunicação visual em um mundo cada vez mais digital. O criador de Screenity mergulhou na construção de uma ferramenta que não apenas captura a tela, mas que permite uma interação fluida e intuitiva, algo que ele sentiu falta em softwares mais pesados e complicados. Ele carrega consigo um histórico de experimentação constante, sempre buscando transformar problemas técnicos em soluções acessíveis para designers e desenvolvedores. Inspirado pela necessidade de eliminar o atrito entre explicar uma ideia e demonstrar o funcionamento de um código, ele moldou cada funcionalidade como se estivesse resolvendo seus próprios dilemas diários. O que torna o projeto fascinante é a transparência do código aberto, uma escolha que reflete sua filosofia de colaboração e crescimento coletivo. Enquanto narra o processo de desenvolvimento, percebemos que o sucesso não veio apenas de uma ideia genial, mas de uma persistência quase obsessiva em refinamentos que tornam a interface um ambiente de criação natural. O relato caminha para a maneira como essa ferramenta se tornou um pilar na rotina de quem precisa dar feedback ágil. É interessante notar como ele valoriza o minimalismo, recusando distrações que costumam poluir outros gravadores. Sua carreira, marcada por projetos de código aberto e pela vontade de impactar positivamente a comunidade de tecnologia, culmina em um produto que parece um braço estendido do pensamento humano. Ao assistir ao processo, fica claro que a tecnologia deixa de ser apenas uma utilidade funcional para se transformar em um canal de expressão direta, onde a clareza e a simplicidade são os verdadeiros protagonistas dessa história de inovação tecnológica. O desenvolvimento do Screenity não foi um caminho linear, mas sim o resultado de noites de dedicação solitária movidas por uma frustração genuína com as ferramentas que existiam no mercado. O criador, alguém que sempre transitou entre o design de interface e a engenharia de sistemas, sentia que cada clique em softwares concorrentes era uma interrupção no seu fluxo criativo. Ele descreve esses momentos iniciais não apenas como uma busca por eficiência, mas como uma tentativa de limpar o ruído que impedia a comunicação clara entre colegas de trabalho. Ao observar sua trajetória, percebemos que ele traz na bagagem a experiência de quem já se sentiu travado por softwares que prometiam muito e entregavam interfaces labirínticas. Há uma carga emocional muito forte na escolha de manter o projeto como código aberto. Ele encara cada contribuição da comunidade como um diálogo, uma forma de tornar a ferramenta um organismo vivo que evolui conforme as necessidades reais das pessoas. Quando ele discute os desafios técnicos, nota-se um brilho nos olhos de quem encontrou propósito na resolução de problemas complexos. O cuidado que ele dedica aos detalhes, como o tempo de resposta do cursor ou a suavidade da gravação, revela um perfeccionismo que não busca a perfeição estética, mas a invisibilidade do software. Ele quer que a tecnologia desapareça diante do usuário, permitindo que a ideia central do vídeo seja a única coisa que brilhe na tela. Essa abordagem reflete um estilo de vida focado na simplicidade radical, onde cada funcionalidade foi filtrada pelo crivo do essencial. O que ele construiu é quase uma extensão da sua própria mente, uma ferramenta que ele mesmo utiliza obsessivamente para lapidar suas ideias. A jornada até aqui é um testemunho de que a inovação muitas vezes reside no ato de subtrair o desnecessário. Ao ver o Screenity em ação, não vemos apenas um gravador de tela, mas a materialização de um ideal de transparência e utilidade pública, algo que transforma a frustração técnica inicial em uma experiência de criação fluida, humana e incrivelmente eficaz. Existe uma sensibilidade quase artesanal na forma como ele descreve a construção dessas funcionalidades, como se estivesse esculpindo uma peça que precisa ser ao mesmo tempo invisível e indispensável. Ele confessa que, nos momentos de maior exaustão, quando o código parecia não colaborar, o que o mantinha de pé era a visão de um designer do outro lado do mundo, tentando explicar uma interface complexa para um desenvolvedor sem precisar recorrer a dezenas de e-mails truncados. Essa empatia pelo próximo, pelo usuário que também sofre com a burocracia das ferramentas digitais, é o que confere ao Screenity uma alma que falta aos gigantes do mercado.
A personalidade do criador transparece em cada decisão de design. Ele é um entusiasta confesso da experiência humana sobre a técnica fria. Quando ele fala sobre a latência de gravação ou a fluidez do desenho na tela, não estamos ouvindo um engenheiro falando de métricas de desempenho, mas um contador de histórias preocupado com a qualidade do seu relato. Há uma vulnerabilidade bonita em admitir que o projeto nasceu de uma falha pessoal, de um dia comum em que ele se sentiu incapaz de expressar o que sua mente via com clareza. Ele transformou essa impotência em uma ferramenta que hoje permite que milhares de pessoas sejam mais articuladas e menos frustradas em suas interações profissionais. A relação dele com a comunidade de código aberto é, talvez, o ponto mais humano dessa narrativa. Ele não vê os colaboradores como simples codificadores, mas como parceiros de uma jornada compartilhada, onde cada pull request aceito parece um degrau a mais na construção de algo maior do que ele mesmo imaginou. Existe uma satisfação quase serena no seu tom de voz quando ele reflete sobre o fato de que a ferramenta não lhe pertence mais, mas sim àqueles que nela encontram utilidade diária. Ao observar seu processo, percebemos que o seu maior triunfo não foi tecnológico, mas filosófico, ao provar que é possível criar um ecossistema digital onde a generosidade é a principal métrica de sucesso. O Screenity é, em última instância, um espelho da sua crença de que a tecnologia deve ser um facilitador da bondade e da compreensão mútua entre as pessoas. Ao observar o desenrolar desse projeto, percebemos que o criador não apenas construiu um software, ele cultivou um refúgio para quem, como ele, valoriza a clareza em um mundo de ruído constante. É fascinante notar como ele descreve os dias de isolamento, em frente ao monitor, onde o silêncio do seu quarto era preenchido apenas pelo som do teclado e pela vontade inabalável de consertar o que parecia estar quebrado na cultura do trabalho remoto. Ele fala sobre a fadiga visual, o cansaço mental de lidar com menus extensos e inúteis, e como cada elemento removido da interface do Screenity foi, na verdade, uma pequena vitória pessoal contra o excesso de engenharia. Sua dedicação beira a devoção, um sentimento que transborda quando ele detalha a precisão das ferramentas de desenho sobre a tela. Ele enxerga essas setas, formas e realces não como adereços, mas como uma gramática visual que permite traduzir o pensamento abstrato em algo concreto e imediato. Há um toque de poesia quando ele menciona que a melhor tecnologia é aquela que a gente esquece que está usando, aquela que nos deixa ser nós mesmos, sem que o software se intrometa entre quem explica e quem entende. Essa filosofia de invisibilidade é o pilar que sustenta toda a sua construção, transformando o ato de gravar a tela em algo quase natural, tão fluido quanto uma conversa em uma sala de estar. O que torna o relato tão cativante é a honestidade sobre as falhas que o guiaram. Ele não tenta vender uma narrativa de sucesso infalível ou genialidade precoce, mas sim uma trajetória feita de tentativas, erros e um profundo desejo de simplificar a vida alheia. Existe uma humanidade palpável na forma como ele lida com os feedbacks dos usuários, tratando cada crítica como uma oportunidade de aprendizado que o torna um desenvolvedor melhor, mas, acima de tudo, uma pessoa mais conectada com as dores da sua comunidade. É essa disposição em ouvir que transformou o Screenity de um simples experimento técnico em uma extensão das mãos e mentes de designers ao redor do mundo. Ao encerrar o pensamento, ele deixa transparecer um alívio sereno, ao perceber que a ferramenta cumpriu seu propósito principal, que era libertar os usuários da tirania da complexidade. Não se trata de uma obra terminada, mas de um ciclo constante de renovação, onde a tecnologia é mantida viva pela colaboração alheia. A jornada deste criador é um lembrete inspirador de que as melhores soluções surgem quando olhamos para a técnica com os olhos de quem busca conexão, priorizando o lado humano da equação sobre a frieza dos bits. No fim, o que fica é a certeza de que a inovação mais profunda é aquela que nos devolve o tempo e a clareza para focar no que realmente importa. Essa narrativa sobre o Screenity revela algo mais profundo sobre a natureza da criação no século XXI. O criador, ao olhar para a tela, não vê pixels ou linhas de código, mas sim lacunas onde deveria haver diálogo. Ele descreve, quase com um sentimento de saudade, os tempos em que a comunicação era algo simples. E como essa simplicidade foi soterrada por ferramentas corporativas que impõem barreiras desnecessárias ao pensamento criativo.
Cada funcionalidade desenvolvida no Screenity carrega um pouco desse inconformismo, como se ele estivesse tentando resgatar a elegância de uma era em que a tecnologia servia ao ser humano sem pedir licença ou exigir um manual de instruções interminável. Há também um elemento de vulnerabilidade que torna essa história singular. Ele compartilha o medo de que a ferramenta pudesse se tornar aquilo que ele tanto combatia, um monstro inflado de opções inúteis. Esse receio constante, quase um guardião do minimalismo, é o que o obriga a questionar cada nova adição ao código. Ele se descreve como um editor incessante, alguém que vive cortando o excesso, não por falta de ambição, mas por respeito ao tempo do usuário. Essa postura de guardião da simplicidade confere ao projeto uma integridade que ressoa com quem, assim como ele, se sente exausto pela poluição digital dos dias atuais. A conexão que ele estabelece com quem utiliza sua criação é quase de natureza emocional. Quando ele lê um depoimento de alguém que conseguiu, finalmente, explicar um projeto complexo em poucos minutos graças à sua interface, nota-se uma mudança no seu tom de voz, uma suavidade que denuncia o orgulho de ter sido útil. Ele não construiu um produto para conquistar o mercado, ele construiu uma ponte para que outras pessoas pudessem se entender. Esse propósito humanista é o que impede que o Screenity seja apenas mais uma linha em um portfólio de engenheiro e o transforma em uma bandeira de resistência contra o caos técnico. Por fim, ao olharmos para o futuro que ele projeta, vemos um otimismo contido, mas firme. Ele entende que a tecnologia é transitória, que um dia o Screenity pode ser substituído, e essa aceitação traz uma leveza rara ao seu trabalho. Ele não está tentando esculpir seu nome na história da computação, mas apenas garantir que, enquanto o seu código existir, ele sirva para diminuir a distância entre as pessoas. Essa é a verdadeira marca da sua trajetória. Ele descobriu que, para inovar de verdade, não é preciso adicionar novas camadas de complexidade, mas sim ter a coragem de remover tudo o que nos separa da clareza e da essência do que queremos dizer uns aos outros. Ao avançarmos nesta jornada de entendimento, percebemos que a essência do Screenity reside na recusa silenciosa em tratar o usuário como um mero dado estatístico. O criador observa as métricas de uso, não com a ganância de quem busca monetização, mas com a curiosidade de quem estuda o comportamento humano. Ele relata, como uma ponta de entusiasmo, como se surpreendeu ao descobrir o uso criativo da ferramenta por professores em salas de aula virtuais ou artistas que, em vez de codificar, utilizavam o gravador como um pincel digital para ensinar técnicas de pintura. Essa diversidade de propósitos valida a sua teoria de que, ao entregar uma ferramenta desprovida de imposições, o autor dá espaço para que o usuário se torne, ele mesmo, o coautor da experiência. Existe um silêncio reflexivo quando ele discute a pressão constante para adicionar funcionalidades populares que, na sua visão, apenas desvirtuariam o propósito do software. Ele descreve esses momentos de negociação interna como o teste definitivo de sua filosofia. Manter o Screenity fiel à sua origem é um ato de coragem em um ecossistema que exige crescimento acelerado a qualquer custo. Para ele, a paz de espírito que sente ao ver um código limpo e funcional vale muito mais do que qualquer métrica de vaidade. Essa integridade intelectual acaba por criar uma aura de confiança ao redor do projeto, atraindo pessoas que compartilham dessa mesma visão de mundo, onde a qualidade da relação entre quem cria e quem utiliza é o alicerce de tudo. A forma como ele descreve o futuro da ferramenta é destituída de grandes promessas de revolução, optando por um caminho de evolução constante e discreta. Ele imagina o Screenity não como um software dominante, mas como uma engrenagem silenciosa que permite que ideias importantes fluam sem atrito pelo mundo. Ele fala com carinho sobre a possibilidade de que o código continue a ser aprimorado por outros, mesmo quando ele decidir seguir novos caminhos. É uma lição valiosa sobre o desapego. Saber que a melhor forma de honrar uma criação é permitir que ela siga seu próprio curso, amadurecendo através do toque de outros entusiastas que se apaixonaram pelo mesmo ideal de simplicidade. No fim, o que resta ao observarmos esse relato é a sensação de que, embora a tecnologia avance em um ritmo frenético, o que realmente nos mantém humanos é a nossa capacidade de expressar e compreender ideias com clareza. Ele provou que, por trás de cada tela escura, existe o desejo genuíno de ser ouvido e entendido.
O Screenity é, acima de tudo, um manifesto a favor da clareza. Um lembrete de que o mundo digital pode ser um lugar mais acolhedor, transparente e, sobretudo, humano, desde que estejamos dispostos a remover o ruído e focar no que realmente nos une. A história que ele começou a escrever com algumas linhas de código tornou-se, sem que ele planejasse, um convite para que todos nós sejamos comunicadores mais autênticos. O relato atinge um ponto de introspecção profunda quando ele descreve a sensação de ver o código ganhar vida própria, como se o software tivesse desenvolvido uma personalidade independente. Ele confessa que muitas vezes, ao navegar pelos repositórios da comunidade, se depara com melhorias implementadas por estranhos que ele jamais conheceu, mas que compreendem perfeitamente a intenção original do projeto. Existe um conforto quase espiritual nessa descoberta, a de que sua visão de mundo não era um isolamento, mas um chamado que foi atendido por mentes semelhantes espalhadas pelo globo. Ele não se sente mais apenas o arquiteto de uma ferramenta, mas o curador de um espaço onde a inteligência coletiva floresce com a mesma delicadeza que ele sempre buscou imprimir em sua interface. Há uma ternura notável na forma como ele detalha as interações com os usuários que enviam agradecimentos. Ele menciona e-mails de estudantes, profissionais de saúde e até desenvolvedores em países sob regimes restritivos, todos usando o Screenity para superar barreiras de comunicação. Cada mensagem é lida com uma atenção quase cerimonial, como se cada uma fosse uma peça que valida sua decisão de abrir o código e manter o projeto acessível a todos. Esse contato humano transforma o trabalho técnico, muitas vezes frio e lógico, em um ato de serviço comunitário. Ele não esconde a emoção ao admitir que essas trocas o ensinaram mais sobre a natureza humana do que qualquer manual de engenharia ou curso de especialização que já tenha frequentado. A descrição do seu espaço de trabalho, um ambiente despojado de distrações, serve como metáfora perfeita para o próprio software. Ele fala sobre o prazer de trabalhar em um sistema que não o interrompe com notificações desnecessárias, um espelho fiel do que ele buscou construir para seus usuários. É uma busca incessante pela harmonia, onde a máquina finalmente para de ser uma distração para se tornar um suporte invisível ao pensamento. Ao falar sobre o futuro, ele não projeta expansões grandiosas, mas sim um refinamento constante, um polimento quase obsessivo que visa tornar a experiência do usuário cada vez mais próxima de um movimento fluido, quase intuitivo. O relato termina com uma reflexão sobre a própria finitude e a beleza de construir algo que deixa uma marca positiva, por menor que seja na rotina de alguém. Ele entende que sua contribuição não mudará o mundo da noite para o dia, mas terá suavizado a fricção de milhares de pequenas conversas, de milhões de explicações que, sem o seu esforço, teriam sido confusas ou perdidas. É um legado de utilidade silenciosa, uma prova de que a tecnologia, quando concebida com empatia e desprovida de ego, tem o poder de unir as pessoas. Ao fechar seu laptop, ele não sente apenas o dever cumprido, mas uma paz profunda, ciente de que por trás de cada linha de código que escreveu, o que realmente importava era a voz, a intenção e a conexão humana que ele ajudou a preservar. Ao refletir sobre o impacto duradouro dessa trajetória, é impossível não notar como o criador se transformou junto com o seu próprio código. Ele descreve com uma honestidade que desarma que o maior aprendizado de toda a empreitada não foi técnico, mas a redescoberta da paciência. No início, havia uma urgência quase febril em resolver cada problema de interface, uma necessidade de dominar o tempo através da otimização. Com o passar dos anos e o amadurecimento do Screenity, ele passou a entender que a pressa era apenas um sintoma da ansiedade que ele próprio tentava combater. A tecnologia, por fim, tornou-se um convite ao ritmo humano, permitindo que a comunicação respire, que as pausas sejam valorizadas e que o conteúdo importe mais do que a velocidade de entrega. Ele descreve a interface do software com o zelo de quem guarda um jardim, removendo ervas daninhas, que aqui representam as funcionalidades redundantes que tantos outros softwares impõem sem necessidade. Essa curadoria do essencial tornou-se sua marca registrada. Ele não fala apenas de botões ou menus, ele fala sobre a dignidade do usuário. Ao observar o Screenity, percebemos que o design não é apenas sobre a estética, mas sobre o respeito à capacidade cognitiva de quem está do outro lado.
Ele conseguiu transpor para o mundo digital aquela antiga máxima de que a elegância reside na simplicidade, criando um ambiente onde o usuário não se sente um aluno aprendendo um sistema complexo, mas um mestre articulando sua própria visão. Existe uma serenidade quase contemplativa na maneira como ele agora observa o projeto navegar por conta própria. Ele relata com um sorriso contido as vezes em que se pegou utilizando o seu próprio software para resolver um problema cotidiano e, por um breve momento, esqueceu que fora ele quem o tinha criado. Esse esquecimento, ele pontua, é o maior elogio que poderia receber. Para ele, o ápice da inovação é a invisibilidade. Quando o software desaparece e resta apenas a mensagem, a ideia e a clareza da exposição, ele sabe que cumpriu seu objetivo. O Screenity deixou de ser um objeto de engenharia para se tornar uma linguagem, uma forma de traduzir o pensamento de maneira pura. A jornada termina com uma nota de gratidão, não direcionada a investidores ou a métricas de sucesso, mas à comunidade que abraçou o projeto. Ele enxerga cada usuário como um coautor, alguém que, ao usar a ferramenta para explicar um conceito, ensinar uma técnica ou documentar um erro, está, na verdade, validando o seu propósito. A tecnologia, vista sob essa ótica, é um elo de empatia. Ele encerra seu relato com a convicção de que o verdadeiro legado não está nas linhas de código que permanecerão nos repositórios, mas naquilo que as pessoas conseguiram construir, ensinar e compartilhar por meio dessa interface. É um lembrete tocante de que no centro de toda grande inovação, se olharmos com atenção, encontraremos sempre o desejo de um indivíduo de facilitar a vida de outro. O desdobramento final dessa narrativa conduz-nos a uma compreensão quase metafísica sobre o lugar que a tecnologia ocupa em nossas vidas. O criador, ao olhar para trás, percebe que sua criação acabou por ditar uma nova forma de ver a responsabilidade do desenvolvedor contemporâneo. Ele entende agora que, ao abdicar do controle rígido e do modelo de negócio tradicional, ele não perdeu a autonomia, mas ganhou algo muito mais valioso, que é a soberania sobre o propósito da sua obra. O Screenity tornou-se um refúgio digital onde a produtividade não é medida por horas de uso, mas pela qualidade da clareza alcançada entre os seres humanos. Ele descreve a transição da fase de codificação frenética para a fase de manutenção consciente como um processo de desapego. Houve um período em que ele sentia que cada erro no código era uma falha pessoal, uma rachadura em sua própria competência, mas hoje ele encara os desafios técnicos com uma leveza admirável. Ele compreende que o software, assim como uma obra de arte ou uma semente plantada, precisa de espaço para respirar, falhar e se adaptar. Essa maturidade reflete-se na estabilidade do projeto, que, sem o peso da burocracia corporativa, mantém-se ágil, leve e, acima de tudo, fiel à sua missão original de ser acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Ao contemplar o futuro, ele não busca glória ou reconhecimento acadêmico, mas nutre a esperança silenciosa de que outros criadores sigam pelo mesmo caminho. Ele deseja que o Screenity seja visto como uma prova de conceito para um novo paradigma de software, onde a transparência e a colaboração aberta superem a necessidade de aprisionar o usuário em ecossistemas fechados. É uma visão otimista, mas profundamente ancorada na realidade, que ele sustenta através do exemplo diário, o de alguém que escolheu servir a comunidade antes de servir ao próprio lucro. A cena final desse relato é de uma simplicidade poderosa. Ele se vê fechando o navegador, após um longo dia de colaborações virtuais, e observando o brilho suave do monitor diminuir na penumbra do seu escritório. Não há o ruído de notificações, apenas a satisfação silenciosa de quem sabe que, em algum lugar distante, alguém está usando o que ele criou para tornar o mundo um pouco menos confuso e um pouco mais conectado. Ele descobriu, ao longo de todo esse caminho, que o verdadeiro código-fonte de qualquer inovação humana não reside em linguagens de programação, mas na capacidade de enxergar o próximo como alguém que, assim como nós, está apenas tentando explicar sua visão para o mundo. O Screenity permanece assim, não como um marco tecnológico, mas como uma ponte construída com paciência, empatia e, fundamentalmente, com o desejo de facilitar o encontro entre as mentes. Existe uma ressonância peculiar no fato de que, mesmo agora, quando o projeto atingiu uma maturidade que ele nunca ousou sonhar, o criador ainda se sente um aprendiz. Ao percorrer as pastas do código original, ele encontra vestígios de suas primeiras dúvidas,
pequenas notas deixadas para si mesmo que revelam um jovem designer tentando desesperadamente encontrar uma lógica para o caos. Essa revisitação constante ao passado não é uma nostalgia vazia, mas um exercício de aterramento. Ele mantém viva a conexão com aquele eu do início, garantindo que o software nunca perca a essência de ser uma solução criada por alguém que entende, visceralmente, o que significa a frustração de uma interface que não colabora com o intelecto. Há uma beleza quase melancólica em como ele descreve a necessidade de se retirar do centro da história. Ele entende que para o Screenity ter longevidade, ele precisa, pouco a pouco, deixar de ser o dono e passar a ser apenas um zelador de uma ideia que já pertence a muitos. Essa transição exige uma humildade rara, especialmente em um setor tecnológico que cultua o ego e a figura do gênio solitário. Ele prefere o papel do facilitador, do observador, que assiste, de longe, o projeto ganhar contornos que ele sequer imaginou, como se estivesse vendo um filho seguir seu próprio caminho, mantendo apenas a essência dos valores que ele procurou transmitir desde o primeiro dia. O ambiente em que ele trabalha, longe dos centros de inovação espalhafatosos, reforça sua visão de mundo. Ele descreve o silêncio da sua rotina como um instrumento necessário para a escuta ativa do que a comunidade precisa. Não se trata de uma negação do progresso, mas de uma curadoria consciente do que realmente merece ocupar o nosso tempo. Ele acredita que, em um mundo saturado de informações e estímulos, oferecer um momento de clareza, um espaço onde uma ideia possa ser transmitida com honestidade e sem ruído, é um ato de serviço público. Essa é a motivação que ainda o faz revisar cada detalhe, cada pixel, cada linha de código, com o mesmo rigor de um artesão que entende que a sua obra será a base sobre a qual outras pessoas construirão as suas próprias jornadas. Ao fechar este capítulo da sua narrativa, ele não faz promessas grandiosas sobre o amanhã. Ele aceita o fluxo natural das coisas com uma serenidade que só vem da certeza de ter feito o melhor que podia. O Screenity é, hoje, muito mais do que ele. É a prova viva de que a tecnologia, quando movida pela empatia, pode transformar a nossa experiência digital de um espaço de fricção para um ambiente de conexão. Ele deixa o teclado com a sensação de dever cumprido, sabendo que a sua maior contribuição não foi o software em si, mas a coragem de acreditar que, mesmo em meio à frieza dos bits e bytes, ainda é possível construir ferramentas que respeitam a nossa humanidade, a nossa clareza e, acima de tudo, a nossa necessidade inata de compreender e ser compreendido. A trajetória do Screenity não é apenas um registro de desenvolvimento de software, é um testemunho da evolução de um criador que encontrou, na vulnerabilidade, a sua maior força. Ao revisar as fases iniciais, ele se lembra da exaustão física e mental, daqueles momentos em que o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo estalar das teclas, em um esforço quase desesperado para traduzir o pensamento abstrato em uma funcionalidade que realmente funcionasse. Essa persistência não nasceu da busca por lucro, mas de uma dor compartilhada com milhares de outros usuários. O sentimento de estarmos perdidos em labirintos de menus, de estarmos limitados por ferramentas que se colocam entre a nossa intenção e o nosso público. Há uma profundidade emocional inegável quando ele descreve a decisão de manter o projeto como código aberto. Para ele, cada linha de código compartilhada é uma nota de confiança, um convite para que outros se sintam donos daquele espaço de criação. Ele não olha para os contribuidores como meros programadores, mas como aliados em uma missão silenciosa de desobstruir os canais de comunicação global. Existe um brilho especial no seu olhar quando ele narra como pequenas alterações, feitas por pessoas que ele nunca encontrou pessoalmente, elevaram o nível da ferramenta, tornando algo que ele mesmo, em seus momentos mais ambiciosos, nunca teria imaginado sozinho. O seu perfeccionismo, longe de ser uma busca por uma estética impecável, é uma devoção à invisibilidade tecnológica. Ele deseja que o Screenity seja como o ar, essencial para que a comunicação respire, mas nunca algo que se interpõe no caminho. Essa filosofia reflete-se na sua própria vida, marcada por um despojamento de distrações e um foco quase monástico na essência do que comunica. Ele entende, com a maturidade de quem já enfrentou a frustração da ineficiência, que a tecnologia é, no final das contas, apenas um meio para que possamos tocar a mente do outro com clareza. Ao observar a ferramenta hoje,
ele sente uma estranha e bela sensação de desapego. Ela já não lhe pertence. E essa é a sua maior vitória. O software tomou vida, servindo professores, designers, desenvolvedores e sonhadores que, cada um à sua maneira, utilizam aquela tela como um palco para expressar ideias. Ele percebe que seu legado não é um programa de computador, mas uma semente de empatia plantada no ecossistema digital. O seu relato encerra-se com a tranquilidade de quem compreendeu que a inovação mais duradoura não é aquela que se impõe, mas aquela que, de forma humilde e silenciosa, torna a vida dos outros um pouco mais clara, mais simples e, invariavelmente, mais humana. Ao olharmos para os vestígios dessa jornada, percebemos que o Screenity tornou-se, para o seu criador, um espelho de sua própria evolução. Ele descreve a ferramenta não como um objeto acabado, mas como uma crônica viva de seus dilemas éticos. Existe em seu relato uma consciência aguda de que, ao democratizar o acesso à clareza, ele também estava curando sua própria ansiedade de ser mal interpretado pelo mundo. Cada funcionalidade que ele manteve e cada uma que ele corajosamente descartou conta a história de alguém que aprendeu que o silêncio e o espaço vazio na tela são tão importantes quanto os botões de controle. Há uma nuance quase poética na forma como ele descreve o comportamento dos usuários. Ele relata, com um tom de voz que transborda gratidão, ter visto a ferramenta ser usada em situações que ele jamais imaginou. Um pesquisador na Índia documentando dados biológicos, uma mãe ensinando alfabetização para o filho à distância, um artista ensinando técnicas de ilustração para uma comunidade isolada. Nessas descrições, ele não fala como um engenheiro que audita números de acesso, mas como um observador que se maravilha com a criatividade alheia. A tecnologia, quando entregue sem restrições, torna-se um catalisador de virtudes. E ele se sente um privilegiado por ter providenciado palco para essas conexões. O seu dia a dia, agora, é marcado por uma aceitação serena do tempo. Enquanto o mercado exige atualizações semanais frenéticas, ele prefere a lentidão reflexiva. Ele sabe que a pressa é a inimiga da qualidade e a aliada da frustração, o mesmo sentimento que o impulsionou a começar o projeto anos atrás. Essa resistência em seguir o fluxo do crescimento a qualquer custo confere ao Screenity uma aura de refúgio. É como se, ao abrir o software, o usuário estivesse entrando em um ambiente onde o ruído externo não tem permissão para entrar, um lugar desenhado especificamente para a expressão genuína. Ao encerrar suas reflexões, ele demonstra uma sabedoria rara sobre a finitude das coisas. Ele compreende que o Screenity, assim como ele, é temporário. O que importa não é quanto tempo o código persistirá nos servidores, mas a qualidade das interações que ele permitiu acontecer. Ele confessa que, em noites de insônia, o que lhe traz paz é imaginar que naquele exato momento, alguém em algum lugar está sentindo o alívio de conseguir explicar algo difícil com a ajuda de um simples clique. Essa é a essência do seu triunfo, a transmutação da frustração pessoal em um serviço generoso ao próximo. Ele deixou de procurar a perfeição na máquina para encontrar a paz na utilidade silenciosa, provando que no centro da tecnologia mais complexa deve pulsar, acima de tudo, um coração que busca a conexão humana. Essa transmutação final da técnica em algo quase orgânico revela a faceta mais profunda de sua personalidade, a de um arquiteto da paciência. Ao observar o Screenity, ele não enxerga mais o projeto como uma entidade de software, mas como um fluxo contínuo de conversas interrompidas que, graças ao seu esforço, puderam enfim ser concluídas. Ele confessa, com a voz embargada pela modéstia, que cada feedback positivo não é um elogio ao seu intelecto, mas uma confirmação de que ele conseguiu, em algum nível, restaurar a dignidade da comunicação num mundo que se tornou barulhento demais para a reflexão. O criador descreve agora suas manhãs não como um momento de limpar o backlog ou gerir instâncias, mas como um exercício de jardinagem intelectual. Ele caminha pelo repositório do código com o mesmo cuidado que um restaurador de obras de arte aplicaria a uma tela antiga. Há uma consciência de que ele é apenas um guardião temporário daquela lógica, uma ponte entre o desejo humano de clareza e a rigidez da máquina. Essa percepção tirou de seus ombros o peso insuportável da inovação necessária, substituindo-o pelo conforto da manutenção do essencial. Ele se sente livre para errar, livre para ouvir, principalmente livre para deixar que outros, em uma coreografia silenciosa de colaboração,
conduzam o futuro da ferramenta. Há também uma melancolia doce na forma como ele discute o futuro. Ele não busca a imortalidade do seu produto, mas sim a utilidade do momento. Ele compreende que as tecnologias mudam, que os navegadores serão substituídos e que os padrões de interface se tornarão obsoletos. E essa finitude, longe de ser trágica, lhe parece profundamente libertadora. O seu legado, ele entende agora, não está nos servidores que hospedam o código, mas nas incontáveis horas que foram economizadas de confusão e mal-entendidos. Ele plantou a semente de uma atitude, a de que, para inovar, a primeira pergunta não deve ser o que podemos adicionar, mas o que podemos remover para que a intenção do outro brilhe com mais força. Por fim, ao fechar o notebook e olhar pela janela, ele não busca sinais de sucesso ou reconhecimento em métricas vazias. A sua conquista é de natureza íntima. Ele encontrou, no ato de servir através da técnica, a resposta para sua própria busca por propósito. O Screenity é, em última instância, uma declaração de amor ao próximo, a prova de que um desenvolvedor, munido apenas de empatia e um profundo respeito pelo tempo alheio, pode ser um agente de suavidade em meio ao caos digital. Ele recolhe seus pensamentos com a calma de quem compreende que a tecnologia é, sempre e apenas, uma extensão da nossa humanidade. E no silêncio da sala, resta a certeza reconfortante de que enquanto houver alguém precisando explicar uma ideia complexa, o projeto continuará a ser, mais do que uma ferramenta, um gesto estendido em direção ao outro. A essa altura, o criador percebeu que a sua própria identidade se fundiu de maneira irreversível à simplicidade do que ele construiu. Ele já não se define mais pelo título de engenheiro ou pelo sucesso dos downloads, mas pela postura que adota diante da tela, a de um ouvinte atento. Existe uma melancolia reflexiva na maneira como ele descreve os dias em que, exausto das exigências externas, ele encontra refúgio no código limpo do Screenity. Para ele, aquele ambiente de desenvolvimento tornou-se o único lugar onde a verdade não é distorcida por métricas de marketing ou pela pressão da performance a qualquer custo. Ele se sente como um relojoeiro em uma era de relógios digitais descartáveis, dedicando horas a polir uma engrenagem que ninguém vê, mas que garante a precisão de um gesto importante. Sua vulnerabilidade transparece quando ele fala sobre o medo, ainda persistente, de que a ferramenta possa ser corrompida pelo peso das expectativas alheias. Ele descreve seus surtos de minimalismo como crises de identidade, momentos em que precisa se isolar do ruído da internet para reafirmar para si mesmo que remover uma funcionalidade popular é, na verdade, um ato de coragem e proteção aos usuários. Essa batalha interna entre o desejo de agradar a todos e a necessidade de preservar a alma do projeto é o que torna sua trajetória tão humana. Ele não é o herói infalível da história tecnológica. Ele é um homem que aprendeu que a verdadeira maestria reside na capacidade de dizer não ao excesso, em nome de uma clareza que, ele acredita, todos nós merecemos reencontrar. A relação que ele estabelece com os usuários é possivelmente o aspecto mais tocante dessa jornada. Ele se emociona ao relatar e-mails de pessoas que, longe de serem especialistas em tecnologia, encontram no Screenity uma voz para suas próprias necessidades. Seja uma avó que grava um tutorial para os netos, ou um estudante que finalmente consegue desenhar na tela para explicar uma dúvida que as palavras não davam conta de cobrir. Ele vê nessas histórias a validação de que sua obra transcendeu a técnica. Não se trata mais de pixels, trata-se de pontes. Ele descreve essas interações como um diálogo silencioso, onde ele não precisa estar presente para ser útil, bastando que a sua intenção de facilitar a vida do outro permaneça viva nas linhas de código que ele cuidou com tanto esmero. Por fim, ao olhar para o horizonte do que virá, ele não sente a necessidade de expansão ou de dominação de mercado. Pelo contrário, existe um alívio sereno em saber que, um dia, sua ferramenta será substituída e que isso será o curso natural da evolução. Ele compara o Screenity a uma conversa numa sala de estar. Um momento precioso que cumpre seu propósito e depois silencia. Essa aceitação da transitoriedade confere ao seu trabalho uma leveza rara. Ao fechar o dia e se desconectar, o que resta não é o ego do criador de um software popular, mas a paz de quem entendeu que a tecnologia mais profunda é aquela que não exige nossa atenção constante, mas que no momento em que é usada, nos permite ser mais humanos, mais claros e, acima de tudo, mais compreensíveis uns aos outros.
Ele termina o dia com a convicção de que não construiu um produto, mas cultivou um espaço de empatia em um mundo que cada vez mais esquece como ouvir. O ciclo dessa narrativa fecha-se não com um ponto final, mas com uma nota de suspensão, como um suspiro após um longo discurso. O criador, hoje, olha para o próprio reflexo na tela escura com uma estranha familiaridade, reconhecendo ali não um gênio da computação, mas alguém que, por pura necessidade de conexão, tornou-se um tecelão de interfaces. Ele descreve seus dias atuais com uma lentidão que contrasta violentamente com o frenesi do Vale do Silício. É uma rotina pautada pelo silêncio, pelo café frio ao lado do teclado e pela observação constante dos pequenos detalhes que fazem um software deixar de ser uma ferramenta e passar a ser uma extensão do pensamento humano. Há uma vulnerabilidade, quase crua, quando ele admite que o maior desafio de sua vida não foi dominar linguagens de programação, mas aprender a confiar no vazio. Em uma sociedade que nos obriga a preencher cada espaço de nossas vidas e cada pixel de nossas telas com ícones, avisos e notificações, ele descobriu que a verdadeira elegância reside no que se escolhe não fazer. Ele guarda seus nãos como se fossem tesouros, protegendo o Screenity da poluição visual e da complexidade gratuita, como quem mantém uma janela aberta para que o ar possa circular entre as ideias de um usuário e a clareza que ele busca. Os e-mails de agradecimento, que antes ele lia com um orgulho juvenil, hoje ele recebe com uma humildade profunda e um senso de responsabilidade quase litúrgico. Ele narra, com voz suave, como as histórias de quem utiliza sua criação para superar barreiras de linguagem ou dificuldades de aprendizado o transformaram. Ele deixou de se ver como o autor de um código e passou a se ver como um tradutor. Alguém que, através da arquitetura de menus e botões, ajuda o mundo a ser um lugar menos confuso. Essa percepção humanista é o combustível que evita o burnout, um antídoto contra a frieza dos números que a indústria impõe. Quando ele projeta o futuro, não vê uma versão 2.0 com funcionalidades de inteligência artificial ou métricas de crescimento exponencial. Ele vê, na verdade, um software que se torna cada vez mais invisível. Um suporte que, de tão bem desenhado, permite que o usuário esqueça que está usando uma tecnologia, focando apenas no que precisa comunicar. É uma forma de arte que busca a extinção do ego do criador em prol da clareza da mensagem alheia. Ao encerrar seu relato, ele deixa o teclado de lado e caminha até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. O mundo é um caos de ruídos e impulsos, mas ele encontra conforto na ideia de que dentro do seu pequeno servidor há uma ordem pacífica, um código que não grita, não exige e não manipula. O Screenity é, para ele, o testamento de uma ideia simples, a de que podemos usar a tecnologia para nos aproximar, desde que tenhamos a coragem de remover todo o resto. Ele se retira para o descanso com a certeza de que, enquanto houver alguém disposto a explicar algo com verdade, seu trabalho terá valido cada segundo de dúvida e cada linha de código removida. A sua jornada termina não com o peso de uma grande realização, mas com a leveza de quem, sem querer, acabou por desenhar um pequeno atalho para o que há de mais humano em todos nós: a necessidade urgente de ser entendido. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cinemistique. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje, nós vamos discutir o vídeo Screenity. A jornada começa com uma visão clara de como simplificar a comunicação visual em um mundo cada vez mais digital. O criador de Screenity mergulhou na construção de uma ferramenta que não apenas captura a tela, mas que permite uma interação fluida e intuitiva, algo que ele sentiu falta em softwares mais pesados e complicados. Ele carrega consigo um histórico de experimentação constante, sempre buscando transformar problemas técnicos em soluções acessíveis para designers e desenvolvedores. Inspirado pela necessidade de eliminar o atrito entre explicar uma ideia e demonstrar o funcionamento de um código, ele moldou cada funcionalidade como se estivesse resolvendo seus próprios dilemas diários. O que torna o projeto fascinante é a transparência do código aberto, uma escolha que reflete sua filosofia de colaboração e crescimento coletivo. Enquanto narra o processo de desenvolvimento, percebemos que o sucesso não veio apenas de uma ideia genial, mas de uma persistência quase obsessiva em refinamentos que tornam a interface um ambiente de criação natural.
O relato caminha para a maneira como essa ferramenta se tornou um pilar na rotina de quem precisa dar feedback ágil. É interessante notar como ele valoriza o minimalismo, recusando distrações que costumam poluir outros gravadores. Sua carreira, marcada por projetos de código aberto e pela vontade de impactar positivamente a comunidade de tecnologia, culmina em um produto que parece um braço estendido do pensamento humano. Ao assistir ao processo, fica claro que a tecnologia deixa de ser apenas uma utilidade funcional para se transformar em um canal de expressão direta, onde a clareza e a simplicidade são os verdadeiros protagonistas dessa história de inovação tecnológica. O desenvolvimento do Screenity não foi um caminho linear, mas sim o resultado de noites de dedicação solitária movidas por uma frustração genuína com as ferramentas que existiam no mercado. O criador, alguém que sempre transitou entre o design de interface e a engenharia de sistemas, sentia que cada clique em softwares concorrentes era uma interrupção no seu fluxo criativo. Ele descreve esses momentos iniciais não apenas como uma busca por eficiência, mas como uma tentativa de limpar o ruído que impedia a comunicação clara entre colegas de trabalho. Ao observar sua trajetória, percebemos que ele traz na bagagem a experiência de quem já se sentiu travado por softwares que prometiam muito e entregavam interfaces labirínticas. Há uma carga emocional muito forte na escolha de manter o projeto como código aberto. Ele encara cada contribuição da comunidade como um diálogo, uma forma de tornar a ferramenta um organismo vivo que evolui conforme as necessidades reais das pessoas. Quando ele discute os desafios técnicos, nota-se um brilho nos olhos de quem encontrou propósito na resolução de problemas complexos. O cuidado que ele dedica aos detalhes, como o tempo de resposta do cursor ou a suavidade da gravação, revela um perfeccionismo que não busca a perfeição estética, mas a invisibilidade do software. Ele quer que a tecnologia desapareça diante do usuário, permitindo que a ideia central do vídeo seja a única coisa que brilhe na tela. Essa abordagem reflete um estilo de vida focado na simplicidade radical, onde cada funcionalidade foi filtrada pelo crivo do essencial. O que ele construiu é quase uma extensão da sua própria mente, uma ferramenta que ele mesmo utiliza obsessivamente para lapidar suas ideias. A jornada até aqui é um testemunho de que a inovação muitas vezes reside no ato de subtrair o desnecessário. Ao ver o Screenit em ação, não vemos apenas um gravador de tela, mas a materialização de um ideal de transparência e utilidade pública, algo que transforma a frustração técnica inicial em uma experiência de criação fluida, humana e incrivelmente eficaz. Existe uma sensibilidade quase artesanal na forma como ele descreve a construção dessas funcionalidades, como se estivesse esculpindo uma peça que precisa ser ao mesmo tempo invisível e indispensável. Ele confessa que, nos momentos de maior exaustão, quando o código parecia não colaborar, o que o mantinha de pé era a visão de um designer do outro lado do mundo, tentando explicar uma interface complexa para um desenvolvedor sem precisar recorrer a dezenas de e-mails truncados. Essa empatia pelo próximo, pelo usuário que também sofre com a burocracia das ferramentas digitais, é o que confere ao Screenity uma alma que falta aos gigantes do mercado. A personalidade do criador transparece em cada decisão de design. Ele é um entusiasta confesso da experiência humana sobre a técnica fria. Quando ele fala sobre a latência de gravação ou a fluidez do desenho na tela, não estamos ouvindo um engenheiro falando de métricas de desempenho, mas um contador de histórias preocupado com a qualidade do seu relato. Há uma vulnerabilidade bonita em admitir que o projeto nasceu de uma falha pessoal, de um dia comum em que ele se sentiu incapaz de expressar o que sua mente via com clareza. Ele transformou essa impotência em uma ferramenta que hoje permite que milhares de pessoas sejam mais articuladas e menos frustradas em suas interações profissionais. A relação dele com a comunidade de código aberto é, talvez, o ponto mais humano dessa narrativa. Ele não vê os colaboradores como simples codificadores, mas como parceiros de uma jornada compartilhada, onde cada pull request aceito parece um degrau a mais na construção de algo maior do que ele mesmo imaginou. Existe uma satisfação quase serena no seu tom de voz quando ele reflete sobre o fato de que a ferramenta não lhe pertence mais, mas sim àqueles que nela encontram utilidade diária. Ao observar seu processo, percebemos que o seu maior triunfo não foi tecnológico, mas filosófico,
ao provar que é possível criar um ecossistema digital onde a generosidade é a principal métrica de sucesso. O Screenity é, em última instância, um espelho da sua crença de que a tecnologia deve ser um facilitador da bondade e da compreensão mútua entre as pessoas. Ao observar o desenrolar desse projeto, percebemos que o criador não apenas construiu um software, ele cultivou um refúgio para quem, como ele, valoriza a clareza em um mundo de ruído constante. É fascinante notar como ele descreve os dias de isolamento, em frente ao monitor, onde o silêncio do seu quarto era preenchido apenas pelo som do teclado e pela vontade inabalável de consertar o que parecia estar quebrado na cultura do trabalho remoto. Ele fala sobre a fadiga visual, o cansaço mental de lidar com menus extensos e inúteis, e como cada elemento removido da interface do Screenity foi, na verdade, uma pequena vitória pessoal contra o excesso de engenharia. Sua dedicação beira a devoção, um sentimento que transborda quando ele detalha a precisão das ferramentas de desenho sobre a tela. Ele enxerga essas setas, formas e realces não como adereços, mas como uma gramática visual que permite traduzir o pensamento abstrato em algo concreto e imediato. Há um toque de poesia quando ele menciona que a melhor tecnologia é aquela que a gente esquece que está usando, aquela que nos deixa ser nós mesmos, sem que o software se intrometa entre quem explica e quem entende. Essa filosofia de invisibilidade é o pilar que sustenta toda a sua construção, transformando o ato de gravar a tela em algo quase natural, tão fluido quanto uma conversa em uma sala de estar. O que torna o relato tão cativante é a honestidade sobre as falhas que o guiaram. Ele não tenta vender uma narrativa de sucesso infalível ou genialidade precoce, mas sim uma trajetória feita de tentativas, erros e um profundo desejo de simplificar a vida alheia. Existe uma humanidade palpável na forma como ele lida com os feedbacks dos usuários, tratando cada crítica como uma oportunidade de aprendizado que o torna um desenvolvedor melhor, mas, acima de tudo, uma pessoa mais conectada com as dores da sua comunidade. É essa disposição em ouvir que transformou o Screenity de um simples experimento técnico em uma extensão das mãos e mentes de designers ao redor do mundo. Ao encerrar o pensamento, ele deixa transparecer um alívio sereno, ao perceber que a ferramenta cumpriu seu propósito principal, que era libertar os usuários da tirania da complexidade. Não se trata de uma obra terminada, mas de um ciclo constante de renovação, onde a tecnologia é mantida viva pela colaboração alheia. A jornada deste criador é um lembrete inspirador de que as melhores soluções surgem quando olhamos para a técnica com os olhos de quem busca conexão, priorizando o lado humano da equação sobre a frieza dos bits. No fim, o que fica é a certeza de que a inovação mais profunda é aquela que nos devolve o tempo e a clareza para focar no que realmente importa. Essa narrativa sobre o Screenity revela algo mais profundo sobre a natureza da criação no século XXI. O criador, ao olhar para a tela, não vê pixels ou linhas de código, mas sim lacunas onde deveria haver diálogo. Ele descreve, quase com um sentimento de saudade, os tempos em que a comunicação era algo simples. E como essa simplicidade foi soterrada por ferramentas corporativas que impõem barreiras desnecessárias ao pensamento criativo. Cada funcionalidade desenvolvida no Screenity carrega um pouco desse inconformismo, como se ele estivesse tentando resgatar a elegância de uma era em que a tecnologia servia ao ser humano sem pedir licença ou exigir um manual de instruções interminável. Há também um elemento de vulnerabilidade que torna essa história singular. Ele compartilha o medo de que a ferramenta pudesse se tornar aquilo que ele tanto combatia, um monstro inflado de opções inúteis. Esse receio constante, quase um guardião do minimalismo, é o que obriga a questionar cada nova adição ao código. Ele se descreve como um editor incessante, alguém que vive cortando o excesso, não por falta de ambição, mas por respeito ao tempo do usuário. Essa postura de guardião da simplicidade confere ao projeto uma integridade que ressoa com quem, assim como ele, se sente exausto pela poluição digital dos dias atuais. A conexão que ele estabelece com quem utiliza sua criação é quase de natureza emocional. Quando ele lê um depoimento de alguém que conseguiu, finalmente, explicar um projeto complexo em poucos minutos graças à sua interface, nota-se uma mudança no seu tom de voz, uma suavidade que denuncia o orgulho de ter sido útil. Ele não construiu um produto para conquistar o mercado,
Ele construiu uma ponte para que outras pessoas pudessem se entender. Esse propósito humanista é o que impede que o Screenity seja apenas mais uma linha em um portfólio de engenheiro e o transforma em uma bandeira de resistência contra o caos técnico. Por fim, ao olharmos para o futuro que ele projeta, vemos um otimismo contido, mas firme. Ele entende que a tecnologia é transitória, que um dia o Screenity pode ser substituído, e essa aceitação traz uma leveza rara ao seu trabalho. Ele não está tentando esculpir seu nome na história da computação, mas apenas garantir que, enquanto o seu código existir, ele sirva para diminuir a distância entre as pessoas. Essa é a verdadeira marca da sua trajetória. Ele descobriu que, para inovar de verdade, não é preciso adicionar novas camadas de complexidade, mas sim ter a coragem de remover tudo o que nos separa da clareza e da essência do que queremos dizer uns aos outros. Ao avançarmos nesta jornada de entendimento, percebemos que a essência do Screenity reside na recusa silenciosa em tratar o usuário como um mero dado estatístico. O criador observa as métricas de uso não com a ganância de quem busca monetização, mas com a curiosidade de quem estuda o comportamento humano. Ele relata, como uma ponta de entusiasmo, como se surpreendeu ao descobrir o uso criativo da ferramenta por professores em salas de aula virtuais ou artistas que, em vez de codificar, utilizavam o gravador como um pincel digital para ensinar técnicas de pintura. Essa diversidade de propósitos valida a sua teoria de que, ao entregar uma ferramenta desprovida de imposições, o autor dá espaço para que o usuário se torne, ele mesmo, o coautor da experiência. Existe um silêncio reflexivo quando ele discute a pressão constante para adicionar funcionalidades populares que, na sua visão, apenas desvirtuariam o propósito do software. Ele descreve esses momentos de negociação interna como o teste definitivo de sua filosofia. Manter o Screenity fiel à sua origem é um ato de coragem em um ecossistema que exige crescimento acelerado a qualquer custo. Para ele, a paz de espírito que sente ao ver um código limpo e funcional vale muito mais do que qualquer métrica de vaidade. Essa integridade intelectual acaba por criar uma aura de confiança ao redor do projeto, atraindo pessoas que compartilham dessa mesma visão de mundo, onde a qualidade da relação entre quem cria e quem utiliza é o alicerce de tudo. A forma como ele descreve o futuro da ferramenta é destituída de grandes promessas de revolução, optando por um caminho de evolução constante e discreta. Ele imagina o Screenity não como um software dominante, mas como uma engrenagem silenciosa que permite que ideias importantes fluam sem atrito pelo mundo. Ele fala com carinho sobre a possibilidade de que o código continue a ser aprimorado por outros, mesmo quando ele decidir seguir novos caminhos. É uma lição valiosa sobre o desapego. Saber que a melhor forma de honrar uma criação é permitir que ela siga seu próprio curso, amadurecendo através do toque de outros entusiastas que se apaixonaram pelo mesmo ideal de simplicidade. No fim, o que resta ao observarmos esse relato é a sensação de que, embora a tecnologia avance em um ritmo frenético, o que realmente nos mantém humanos é a nossa capacidade de expressar e compreender ideias com clareza. Ele provou que, por trás de cada tela escura, existe o desejo genuíno de ser ouvido e entendido. O Screenity é, acima de tudo, um manifesto a favor da clareza. Um lembrete de que o mundo digital pode ser um lugar mais acolhedor, transparente e, sobretudo, humano, desde que estejamos dispostos a remover o ruído e focar no que realmente nos une. A história que ele começou a escrever com algumas linhas de código tornou-se, sem que ele planejasse, um convite para que todos nós sejamos comunicadores mais autênticos. O relato atinge um ponto de introspecção profunda quando ele descreve a sensação de ver o código ganhar vida própria, como se o software tivesse desenvolvido uma personalidade independente. Ele confessa que muitas vezes, ao navegar pelos repositórios da comunidade, se depara com melhorias implementadas por estranhos que ele jamais conheceu, mas que compreendem perfeitamente a intenção original do projeto. Existe um conforto quase espiritual nessa descoberta, a de que sua visão de mundo não era um isolamento, mas um chamado que foi atendido por mentes semelhantes espalhadas pelo globo. Ele não se sente mais apenas o arquiteto de uma ferramenta, mas o curador de um espaço onde a inteligência coletiva floresce com a mesma delicadeza que ele sempre buscou imprimir em sua interface.
Há uma ternura notável na forma como ele detalha as interações com os usuários que enviam agradecimentos. Ele menciona e-mails de estudantes, profissionais de saúde e até desenvolvedores em países sob regimes restritivos, todos usando o Screenity para superar barreiras de comunicação. Cada mensagem é lida com uma atenção quase cerimonial, como se cada uma fosse uma peça que valida sua decisão de abrir o código e manter o projeto acessível a todos. Esse contato humano transforma o trabalho técnico, muitas vezes frio e lógico, em um ato de serviço comunitário. Ele não esconde a emoção ao admitir que essas trocas o ensinaram mais sobre a natureza humana do que qualquer manual de engenharia ou curso de especialização que já tenha frequentado. A descrição do seu espaço de trabalho, um ambiente despojado de distrações, serve como metáfora perfeita para o próprio software. Ele fala sobre o prazer de trabalhar em um sistema que não o interrompe com notificações desnecessárias, um espelho fiel do que ele buscou construir para seus usuários. É uma busca incessante pela harmonia, onde a máquina finalmente para de ser uma distração para se tornar um suporte invisível ao pensamento. Ao falar sobre o futuro, ele não projeta expansões grandiosas, mas sim um refinamento constante, um polimento quase obsessivo que visa tornar a experiência do usuário cada vez mais próxima de um movimento fluido, quase intuitivo. O relato termina com uma reflexão sobre a própria finitude e a beleza de construir algo que deixa uma marca positiva, por menor que seja na rotina de alguém. Ele entende que sua contribuição não mudará o mundo da noite para o dia, mas terá suavizado a fricção de milhares de pequenas conversas, de milhões de explicações que, sem o seu esforço, teriam sido confusas ou perdidas. É um legado de utilidade silenciosa, uma prova de que a tecnologia, quando concebida com empatia e desprovida de ego, tem o poder de unir as pessoas. Ao fechar seu laptop, ele não sente apenas o dever cumprido, mas uma paz profunda, ciente de que por trás de cada linha de código que escreveu, o que realmente importava era a voz, a intenção e a conexão humana que ele ajudou a preservar. Ao refletir sobre o impacto duradouro dessa trajetória, é impossível não notar como o criador se transformou junto com o seu próprio código. Ele descreve com uma honestidade que desarma que o maior aprendizado de toda a empreitada não foi técnico, mas a redescoberta da paciência. No início, havia uma urgência quase febril em resolver cada problema de interface, uma necessidade de dominar o tempo através da otimização. Com o passar dos anos e o amadurecimento do Screenity, ele passou a entender que a pressa era apenas um sintoma da ansiedade que ele próprio tentava combater. A tecnologia, por fim, tornou-se um convite ao ritmo humano, permitindo que a comunicação respire, que as pausas sejam valorizadas e que o conteúdo importe mais do que a velocidade de entrega. Ele descreve a interface do software com o zelo de quem guarda um jardim, removendo ervas daninhas, que aqui representam as funcionalidades redundantes que tantos outros softwares impõem sem necessidade. Essa curadoria do essencial tornou-se sua marca registrada. Ele não fala apenas de botões ou menus, ele fala sobre a dignidade do usuário. Ao observar o Screenity, percebemos que o design não é apenas sobre a estética, mas sobre o respeito à capacidade cognitiva de quem está do outro lado. Ele conseguiu transpor para o mundo digital aquela antiga máxima de que a elegância reside na simplicidade, criando um ambiente onde o usuário não se sente um aluno aprendendo um sistema complexo, mas um mestre articulando sua própria visão. Existe uma serenidade quase contemplativa na maneira como ele agora observa o projeto navegar por conta própria. Ele relata com um sorriso contido as vezes em que se pegou utilizando o seu próprio software para resolver um problema cotidiano e, por um breve momento, esqueceu que fora ele quem o tinha criado. Esse esquecimento, ele pontua, é o maior elogio que poderia receber. Para ele, o ápice da inovação é a invisibilidade. Quando o software desaparece e resta apenas a mensagem, a ideia e a clareza da exposição, ele sabe que cumpriu seu objetivo. O Screenity deixou de ser um objeto de engenharia para se tornar uma linguagem, uma forma de traduzir o pensamento de maneira pura. A jornada termina com uma nota de gratidão, não direcionada a investidores ou a métricas de sucesso, mas à comunidade que abraçou o projeto. Ele enxerga cada usuário como um coautor, alguém que, ao usar a ferramenta para explicar um conceito, ensinar uma técnica ou documentar um erro, está, na verdade, validando o seu propósito. A tecnologia
Vista sob essa ótica, é um elo de empatia. Ele encerra seu relato com a convicção de que o verdadeiro legado não está nas linhas de código que permanecerão nos repositórios, mas naquilo que as pessoas conseguiram construir, ensinar e compartilhar por meio dessa interface. É um lembrete tocante de que no centro de toda grande inovação, se olharmos com atenção, encontraremos sempre o desejo de um indivíduo de facilitar a vida de outro. O desdobramento final dessa narrativa conduz-nos a uma compreensão quase metafísica sobre o lugar que a tecnologia ocupa em nossas vidas. O criador, ao olhar para trás, percebe que sua criação acabou por ditar uma nova forma de ver a responsabilidade do desenvolvedor contemporâneo. Ele entende agora que, ao abdicar do controle rígido e do modelo de negócio tradicional, ele não perdeu autonomia, mas ganhou algo muito mais valioso, que é a soberania sobre o propósito da sua obra. O Screenity tornou-se um refúgio digital onde a produtividade não é medida por horas de uso, mas pela qualidade da clareza alcançada entre os seres humanos. Ele descreve a transição da fase de codificação frenética para a fase de manutenção consciente como um processo de desapego. Houve um período em que ele sentia que cada erro no código era uma falha pessoal, uma rachadura em sua própria competência, mas hoje ele encara os desafios técnicos com uma leveza admirável. Ele compreende que o software, assim como uma obra de arte ou uma semente plantada, precisa de espaço para respirar, falhar e se adaptar. Essa maturidade reflete-se na estabilidade do projeto, que sem o peso da burocracia corporativa, mantém-se ágil, leve e, acima de tudo, fiel à sua missão original de ser acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Ao contemplar o futuro, ele não busca glória ou reconhecimento acadêmico, mas nutre a esperança silenciosa de que outros criadores sigam pelo mesmo caminho. Ele deseja que o Screenity seja visto como uma prova de conceito para um novo paradigma de software, onde a transparência e a colaboração aberta superem a necessidade de aprisionar o usuário em ecossistemas fechados. É uma visão otimista, mas profundamente ancorada na realidade, que ele sustenta através do exemplo diário, o de alguém que escolheu servir a comunidade antes de servir ao próprio lucro. A cena final desse relato é de uma simplicidade poderosa. Ele se vê fechando o navegador, após um longo dia de colaborações virtuais, e observando o brilho suave do monitor diminuir na penumbra do seu escritório. Não há o ruído de notificações, apenas a satisfação silenciosa de quem sabe que, em algum lugar distante, alguém está usando o que ele criou para tornar o mundo um pouco menos confuso e um pouco mais conectado. Ele descobriu, ao longo de todo esse caminho, que o verdadeiro código-fonte de qualquer inovação humana não reside em linguagens de programação, mas na capacidade de enxergar o próximo como alguém que, assim como nós, está apenas tentando explicar sua visão para o mundo. O Screenity permanece assim, não como um marco tecnológico, mas como uma ponte construída com paciência, empatia e, fundamentalmente, com o desejo de facilitar o encontro entre as mentes. Existe uma ressonância peculiar no fato de que, mesmo agora, quando o projeto atingiu uma maturidade que ele nunca ousou sonhar, o criador ainda se sente um aprendiz. Ao percorrer as pastas do código original, ele encontra vestígios de suas primeiras dúvidas, pequenas notas deixadas para si mesmo que revelam um jovem designer tentando desesperadamente encontrar uma lógica para o caos. Essa revisitação constante ao passado não é uma nostalgia vazia, mas um exercício de aterramento. Ele mantém viva a conexão com aquele eu do início, garantindo que o software nunca perca a essência de ser uma solução criada por alguém que entende, visceralmente, o que significa a frustração de uma interface que não colabora com o intelecto. Há uma beleza quase melancólica em como ele descreve a necessidade de se retirar do centro da história. Ele entende que para o Screenity ter longevidade, ele precisa, pouco a pouco, deixar de ser o dono e passar a ser apenas um zelador de uma ideia que já pertence a muitos. Essa transição exige uma humildade rara, especialmente em um setor tecnológico que cultua o ego e a figura do gênio solitário. Ele prefere o papel do facilitador, do observador, que assiste, de longe, o projeto ganhar contornos que ele sequer imaginou, como se estivesse vendo um filho seguir seu próprio caminho, mantendo apenas a essência dos valores que ele procurou transmitir desde o primeiro dia. O ambiente em que ele trabalha, longe dos centros de inovação espalhafatosos, reforça sua visão de mundo.
Ele descreve o silêncio da sua rotina como um instrumento necessário para a escuta ativa do que a comunidade precisa. Não se trata de uma negação do progresso, mas de uma curadoria consciente do que realmente merece ocupar o nosso tempo. Ele acredita que, em um mundo saturado de informações e estímulos, oferecer um momento de clareza, um espaço onde uma ideia possa ser transmitida com honestidade e sem ruído, é um ato de serviço público. Essa é a motivação que ainda o faz revisar cada detalhe, cada pixel, cada linha de código, com o mesmo rigor de um artesão que entende que a sua obra será a base sobre a qual outras pessoas construirão as suas próprias jornadas. Ao fechar este capítulo da sua narrativa, ele não faz promessas grandiosas sobre o amanhã. Ele aceita o fluxo natural das coisas com uma serenidade que só vem da certeza de ter feito o melhor que podia. O Screenity é, hoje, muito mais do que ele. É a prova viva de que a tecnologia, quando movida pela empatia, pode transformar a nossa experiência digital de um espaço de fricção para um ambiente de conexão. Ele deixa o teclado com a sensação de dever cumprido, sabendo que a sua maior contribuição não foi o software em si, mas a coragem de acreditar que, mesmo em meio à frieza dos bits e bytes, ainda é possível construir ferramentas que respeitam a nossa humanidade, a nossa clareza e, acima de tudo, a nossa necessidade inata de compreender e ser compreendido. A trajetória do Screenity não é apenas um registro de desenvolvimento de software. É um testemunho da evolução de um criador que encontrou, na vulnerabilidade, a sua maior força. Ao revisar as fases iniciais, ele se lembra da exaustão física e mental, daqueles momentos em que o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo estalar das teclas, em um esforço quase desesperado para traduzir o pensamento abstrato em uma funcionalidade que realmente funcionasse. Essa persistência não nasceu da busca por lucro, mas de uma dor compartilhada com milhares de outros usuários. O sentimento de estarmos perdidos em labirintos de menus, de estarmos limitados por ferramentas que se colocam entre a nossa intenção e o nosso público. Há uma profundidade emocional inegável quando ele descreve a decisão de manter o projeto como código aberto. Para ele, cada linha de código compartilhada é uma nota de confiança, um convite para que outros se sintam donos daquele espaço de criação. Ele não olha para os contribuidores como meros programadores, mas como aliados em uma missão silenciosa de desobstruir os canais de comunicação global. Existe um brilho especial no seu olhar quando ele narra como pequenas alterações, feitas por pessoas que ele nunca encontrou pessoalmente, elevaram o nível da ferramenta, tornando algo que ele mesmo, em seus momentos mais ambiciosos, nunca teria imaginado sozinho. O seu perfeccionismo, longe de ser uma busca por uma estética impecável, é uma devoção à invisibilidade tecnológica. Ele deseja que o Screenity seja como o ar, essencial para que a comunicação respire, mas nunca algo que se interpõe no caminho. Essa filosofia reflete-se na sua própria vida, marcada por um despojamento de distrações e um foco quase monástico na essência do que comunica. Ele entende, com a maturidade de quem já enfrentou a frustração da ineficiência, que a tecnologia é, no final das contas, apenas um meio para que possamos tocar a mente do outro com clareza. Ao observar a ferramenta hoje, ele sente uma estranha e bela sensação de desapego. Ela já não lhe pertence, e essa é a sua maior vitória. O software tomou vida, servindo professores, designers, desenvolvedores e sonhadores que, cada um à sua maneira, utilizam aquela tela como um palco para expressar ideias. Ele percebe que seu legado não é um programa de computador, mas uma semente de empatia plantada no ecossistema digital. O seu relato encerra-se com a tranquilidade de quem compreendeu que a inovação mais duradoura não é aquela que se impõe, mas aquela que, de forma humilde e silenciosa, torna a vida dos outros um pouco mais clara, mais simples e, invariavelmente, mais humana. Ao olharmos para os vestígios dessa jornada, percebemos que o Screenity tornou-se, para o seu criador, um espelho de sua própria evolução. Ele descreve a ferramenta não como um objeto acabado, mas como uma crônica viva de seus dilemas éticos. Existe em seu relato uma consciência aguda de que, ao democratizar o acesso à clareza, ele também estava curando sua própria ansiedade de ser mal interpretado pelo mundo. Cada funcionalidade que ele manteve, e cada uma que ele corajosamente descartou, conta a história de alguém que aprendeu que o silêncio e o espaço vazio na tela são tão importantes quanto os botões de controle.
Há uma nuance quase poética na forma como ele descreve o comportamento dos usuários. Ele relata, com um tom de voz que transborda gratidão, ter visto a ferramenta ser usada em situações que ele jamais imaginou. Um pesquisador na Índia documentando dados biológicos, uma mãe ensinando alfabetização para o filho à distância, um artista ensinando técnicas de ilustração para uma comunidade isolada. Nessas descrições, ele não fala como um engenheiro que audita números de acesso, mas como um observador que se maravilha com a criatividade alheia. A tecnologia, quando entregue sem restrições, torna-se um catalisador de virtudes. E ele se sente um privilegiado por ter providenciado palco para essas conexões. O seu dia a dia agora é marcado por uma aceitação serena do tempo. Enquanto o mercado exige atualizações semanais frenéticas, ele prefere a lentidão reflexiva. Ele sabe que a pressa é a inimiga da qualidade e a aliada da frustração, o mesmo sentimento que o impulsionou a começar o projeto anos atrás. Essa resistência em seguir o fluxo do crescimento a qualquer custo confere ao Screenity uma aura de refúgio. É como se, ao abrir o software, o usuário estivesse entrando em um ambiente onde o ruído externo não tem permissão para entrar, um lugar desenhado especificamente para a expressão genuína. Ao encerrar suas reflexões, ele demonstra uma sabedoria rara sobre a finitude das coisas. Ele compreende que o Screenity, assim como ele, é temporário. O que importa não é quanto tempo o código persistirá nos servidores, mas a qualidade das interações que ele permitiu acontecer. Ele confessa que, em noites de insônia, o que lhe traz paz é imaginar que naquele exato momento, alguém em algum lugar está sentindo o alívio de conseguir explicar algo difícil com a ajuda de um simples clique. Essa é a essência do seu triunfo, a transmutação da frustração pessoal em um serviço generoso ao próximo. Ele deixou de procurar a perfeição na máquina para encontrar a paz na utilidade silenciosa, provando que no centro da tecnologia mais complexa deve pulsar, acima de tudo, um coração que busca a conexão humana. Essa transmutação final da técnica em algo quase orgânico revela a faceta mais profunda de sua personalidade, a de um arquiteto da paciência. Ao observar o Screenity, ele não enxerga mais o projeto como uma entidade de software, mas como um fluxo contínuo de conversas interrompidas que, graças ao seu esforço, puderam enfim ser concluídas. Ele confessa, com a voz embargada pela modéstia, que cada feedback positivo não é um elogio ao seu intelecto, mas uma confirmação de que ele conseguiu, em algum nível, restaurar a dignidade da comunicação num mundo que se tornou barulhento demais para a reflexão. O criador descreve agora suas manhãs não como um momento de limpar o backlog ou gerir instâncias, mas como um exercício de jardinagem intelectual. Ele caminha pelo repositório do código com o mesmo cuidado que um restaurador de obras de arte aplicaria a uma tela antiga. Há uma consciência de que ele é apenas um guardião temporário daquela lógica, uma ponte entre o desejo humano de clareza e a rigidez da máquina. Essa percepção tirou de seus ombros o peso insuportável da inovação necessária, substituindo-o pelo conforto da manutenção do essencial. Ele se sente livre para errar, livre para ouvir, principalmente livre para deixar que outros, em uma coreografia silenciosa de colaboração, conduzam o futuro da ferramenta. Há também uma melancolia doce na forma como ele discute o futuro. Ele não busca a imortalidade do seu produto, mas sim a utilidade do momento. Ele compreende que as tecnologias mudam, que os navegadores serão substituídos e que os padrões de interface se tornarão obsoletos. E essa finitude, longe de ser trágica, lhe parece profundamente libertadora. O seu legado, ele entende agora, não está nos servidores que hospedam o código, mas nas incontáveis horas que foram economizadas de confusão e mal-entendidos. Ele plantou a semente de uma atitude, a de que, para inovar, a primeira pergunta não deve ser o que podemos adicionar, mas o que podemos remover para que a intenção do outro brilhe com mais força. Por fim, ao fechar o notebook e olhar pela janela, ele não busca sinais de sucesso ou reconhecimento em métricas vazias. A sua conquista é de natureza íntima. Ele encontrou, no ato de servir através da técnica, a resposta para sua própria busca por propósito. O Screenity é, em última instância, uma declaração de amor ao próximo, a prova de que um desenvolvedor, munido apenas de empatia e um profundo respeito pelo tempo alheio, pode ser um agente de suavidade em meio ao caos digital. Ele recolhe seus pensamentos com a calma de quem compreende que a tecnologia é,
sempre e apenas uma extensão da nossa humanidade. E no silêncio da sala, resta a certeza reconfortante de que enquanto houver alguém precisando explicar uma ideia complexa, o projeto continuará a ser, mais do que uma ferramenta, um gesto estendido em direção ao outro. A essa altura, o criador percebeu que a sua própria identidade se fundiu de maneira irreversível à simplicidade do que ele construiu. Ele já não se define mais pelo título de engenheiro ou pelo sucesso dos downloads, mas pela postura que adota diante da tela, a de um ouvinte atento. Existe uma melancolia reflexiva na maneira como ele descreve os dias em que, exausto das exigências externas, ele encontra refúgio no código limpo do Screenity. Para ele, aquele ambiente de desenvolvimento tornou-se o único lugar onde a verdade não é distorcida por métricas de marketing ou pela pressão da performance a qualquer custo. Ele se sente como um relojoeiro em uma era de relógios digitais descartáveis, dedicando horas a polir uma engrenagem que ninguém vê, mas que garante a precisão de um gesto importante. Sua vulnerabilidade transparece quando ele fala sobre o medo, ainda persistente, de que a ferramenta possa ser corrompida pelo peso das expectativas alheias. Ele descreve seus surtos de minimalismo como crises de identidade, momentos em que precisa se isolar do ruído da internet para reafirmar para si mesmo que remover uma funcionalidade popular é, na verdade, um ato de coragem e proteção aos usuários. Essa batalha interna entre o desejo de agradar a todos e a necessidade de preservar a alma do projeto é o que torna sua trajetória tão humana. Ele não é o herói infalível da história tecnológica. Ele é um homem que aprendeu que a verdadeira maestria reside na capacidade de dizer não ao excesso, em nome de uma clareza que, ele acredita, todos nós merecemos reencontrar. A relação que ele estabelece com os usuários é possivelmente o aspecto mais tocante dessa jornada. Ele se emociona ao relatar e-mails de pessoas que, longe de serem especialistas em tecnologia, encontram no Screenity uma voz para suas próprias necessidades. Seja uma avó que grava um tutorial para os netos, ou um estudante que finalmente consegue desenhar na tela para explicar uma dúvida que as palavras não davam conta de cobrir. Ele vê nessas histórias a validação de que sua obra transcendeu a técnica. Não se trata mais de pixels, trata-se de pontes. Ele descreve essas interações como um diálogo silencioso, onde ele não precisa estar presente para ser útil, bastando que a sua intenção de facilitar a vida do outro permaneça viva nas linhas de código que ele cuidou com tanto esmero. Por fim, ao olhar para o horizonte do que virá, ele não sente a necessidade de expansão ou de dominação de mercado. Pelo contrário, existe um alívio sereno em saber que, um dia, sua ferramenta será substituída e que isso será o curso natural da evolução. Ele compara o Screenity a uma conversa numa sala de estar. Um momento precioso que cumpre seu propósito e depois silencia. Essa aceitação da transitoriedade confere ao seu trabalho uma leveza rara. Ao fechar o dia e se desconectar, o que resta não é o ego do criador de um software popular, mas a paz de quem entendeu que a tecnologia mais profunda é aquela que não exige nossa atenção constante, mas que no momento em que é usada, nos permite ser mais humanos, mais claros e, acima de tudo, mais compreensíveis uns aos outros. Ele termina o dia com a convicção de que não construiu um produto, mas cultivou um espaço de empatia em um mundo que cada vez mais esquece como ouvir. O ciclo dessa narrativa fecha-se não com um ponto final, mas com uma nota de suspensão, como um suspiro após um longo discurso. O criador, hoje, olha para o próprio reflexo na tela escura com uma estranha familiaridade, reconhecendo ali não um gênio da computação, mas alguém que, por pura necessidade de conexão, tornou-se um tecelão de interfaces. Ele descreve seus dias atuais com uma lentidão que contrasta violentamente com o frenesi do Vale do Silício. É uma rotina pautada pelo silêncio, pelo café frio ao lado do teclado e pela observação constante dos pequenos detalhes que fazem um software deixar de ser uma ferramenta e passar a ser uma extensão do pensamento humano. Há uma vulnerabilidade, quase crua, quando ele admite que o maior desafio de sua vida não foi dominar linguagens de programação, mas aprender a confiar no vazio. Em uma sociedade que nos obriga a preencher cada espaço de nossas vidas e cada pixel de nossas telas com ícones, avisos e notificações, ele descobriu que a verdadeira elegância reside no que se escolhe não fazer.
Ele guarda seus nãos como se fossem tesouros, protegendo o Screenity da poluição visual e da complexidade gratuita, como quem mantém uma janela aberta para que o ar possa circular entre as ideias de um usuário e a clareza que ele busca. Os e-mails de agradecimento, que antes ele lia com um orgulho juvenil, hoje ele recebe com uma humildade profunda e um senso de responsabilidade quase litúrgico. Ele narra, com voz suave, como as histórias de quem utiliza sua criação para superar barreiras de linguagem ou dificuldades de aprendizado o transformaram. Ele deixou de se ver como o autor de um código e passou a se ver como um tradutor. Alguém que, através da arquitetura de menus e botões, ajuda o mundo a ser um lugar menos confuso. Essa percepção humanista é o combustível que evita o burnout, um antídoto contra a frieza dos números que a indústria impõe. Quando ele projeta o futuro, não vê uma versão 2.0 com funcionalidades de inteligência artificial ou métricas de crescimento exponencial. Ele vê, na verdade, um software que se torna cada vez mais invisível. Um suporte que, de tão bem desenhado, permite que o usuário esqueça que está usando uma tecnologia, focando apenas no que precisa comunicar. É uma forma de arte que busca a extinção do ego do criador em prol da clareza da mensagem alheia. Ao encerrar seu relato, ele deixa o teclado de lado e caminha até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. O mundo é um caos de ruídos e impulsos, mas ele encontra conforto na ideia de que dentro do seu pequeno servidor há uma ordem pacífica, um código que não grita, não exige e não manipula. O Screenity é, para ele, o testamento de uma ideia simples, a de que podemos usar a tecnologia para nos aproximar, desde que tenhamos a coragem de remover todo o resto. Ele se retira para o descanso com a certeza de que, enquanto houver alguém disposto a explicar algo com verdade, seu trabalho terá valido cada segundo de dúvida e cada linha de código removida. A sua jornada termina não com o peso de uma grande realização, mas com a leveza de quem, sem querer, acabou por desenhar um pequeno atalho para o que há de mais humano em todos nós: a necessidade urgente de ser entendido. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cinemistic. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje, nós vamos discutir o vídeo Screenity. A jornada começa com uma visão clara de como simplificar a comunicação visual em um mundo cada vez mais digital. O criador de Screenity mergulhou na construção de uma ferramenta que não apenas captura a tela, mas que permite uma interação fluida e intuitiva, algo que ele sentiu falta em softwares mais pesados e complicados. Ele carrega consigo um histórico de experimentação constante, sempre buscando transformar problemas técnicos em soluções acessíveis para designers e desenvolvedores. Inspirado pela necessidade de eliminar o atrito entre explicar uma ideia e demonstrar o funcionamento de um código, ele moldou cada funcionalidade como se estivesse resolvendo seus próprios dilemas diários. O que torna o projeto fascinante é a transparência do código aberto, uma escolha que reflete sua filosofia de colaboração e crescimento coletivo. Enquanto narra o processo de desenvolvimento, percebemos que o sucesso não veio apenas de uma ideia genial, mas de uma persistência quase obsessiva em refinamentos que tornam a interface um ambiente de criação natural. O relato caminha para a maneira como essa ferramenta se tornou um pilar na rotina de quem precisa dar feedback ágil. É interessante notar como ele valoriza o minimalismo, recusando distrações que costumam poluir outros gravadores. Sua carreira, marcada por projetos de código aberto e pela vontade de impactar positivamente a comunidade de tecnologia, culmina em um produto que parece um braço estendido do pensamento humano. Ao assistir ao processo, fica claro que a tecnologia deixa de ser apenas uma utilidade funcional para se transformar em um canal de expressão direta, onde a clareza e a simplicidade são os verdadeiros protagonistas dessa história de inovação tecnológica. O desenvolvimento do Screenity não foi um caminho linear, mas sim o resultado de noites de dedicação solitária movidas por uma frustração genuína com as ferramentas que existiam no mercado. O criador, alguém que sempre transitou entre o design de interface e a engenharia de sistemas, sentia que cada clique em softwares concorrentes era uma interrupção no seu fluxo criativo. Ele descreve esses momentos iniciais não apenas como uma busca por eficiência, mas como uma tentativa de limpar o ruído que impedia a comunicação clara entre colegas de trabalho.
Ao observar sua trajetória, percebemos que ele traz na bagagem a experiência de quem já se sentiu travado por softwares que prometiam muito e entregavam interfaces labirínticas. Há uma carga emocional muito forte na escolha de manter o projeto como código aberto. Ele encara cada contribuição da comunidade como um diálogo, uma forma de tornar a ferramenta um organismo vivo que evolui conforme as necessidades reais das pessoas. Quando ele discute os desafios técnicos, nota-se um brilho nos olhos de quem encontrou propósito na resolução de problemas complexos. O cuidado que ele dedica aos detalhes, como o tempo de resposta do cursor ou a suavidade da gravação, revela um perfeccionismo que não busca a perfeição estética, mas a invisibilidade do software. Ele quer que a tecnologia desapareça diante do usuário, permitindo que a ideia central do vídeo seja a única coisa que brilhe na tela. Essa abordagem reflete um estilo de vida focado na simplicidade radical, onde cada funcionalidade foi filtrada pelo crivo do essencial. O que ele construiu é quase uma extensão da sua própria mente, uma ferramenta que ele mesmo utiliza obsessivamente para lapidar suas ideias. A jornada até aqui é um testemunho de que a inovação muitas vezes reside no ato de subtrair o desnecessário. Ao ver o Screenit em ação, não vemos apenas um gravador de tela, mas a materialização de um ideal de transparência e utilidade pública, algo que transforma a frustração técnica inicial em uma experiência de criação fluida, humana e incrivelmente eficaz. Existe uma sensibilidade quase artesanal na forma como ele descreve a construção dessas funcionalidades, como se estivesse esculpindo uma peça que precisa ser ao mesmo tempo invisível e indispensável. Ele confessa que, nos momentos de maior exaustão, quando o código parecia não colaborar, o que o mantinha de pé era a visão de um designer do outro lado do mundo, tentando explicar uma interface complexa para um desenvolvedor sem precisar recorrer a dezenas de e-mails truncados. Essa empatia pelo próximo, pelo usuário que também sofre com a burocracia das ferramentas digitais, é o que confere ao Screenit uma alma que falta aos gigantes do mercado. A personalidade do criador transparece em cada decisão de design. Ele é um entusiasta confesso da experiência humana sobre a técnica fria. Quando ele fala sobre a latência de gravação ou a fluidez do desenho na tela, não estamos ouvindo um engenheiro falando de métricas de desempenho, mas um contador de histórias preocupado com a qualidade do seu relato. Há uma vulnerabilidade bonita em admitir que o projeto nasceu de uma falha pessoal, de um dia comum em que ele se sentiu incapaz de expressar o que sua mente via com clareza. Ele transformou essa impotência em uma ferramenta que hoje permite que milhares de pessoas sejam mais articuladas e menos frustradas em suas interações profissionais. A relação dele com a comunidade de código aberto é, talvez, o ponto mais humano dessa narrativa. Ele não vê os colaboradores como simples codificadores, mas como parceiros de uma jornada compartilhada, onde cada pull request aceito parece um degrau a mais na construção de algo maior do que ele mesmo imaginou. Existe uma satisfação quase serena no seu tom de voz quando ele reflete sobre o fato de que a ferramenta não lhe pertence mais, mas sim àqueles que nela encontram utilidade diária. Ao observar seu processo, percebemos que o seu maior triunfo não foi tecnológico, mas filosófico, ao provar que é possível criar um ecossistema digital onde a generosidade é a principal métrica de sucesso. O Screenit é, em última instância, um espelho da sua crença de que a tecnologia deve ser um facilitador da bondade e da compreensão mútua entre as pessoas. Ao observar o desenrolar desse projeto, percebemos que o criador não apenas construiu um software, ele cultivou um refúgio para quem, como ele, valoriza a clareza em um mundo de ruído constante. É fascinante notar como ele descreve os dias de isolamento, em frente ao monitor, onde o silêncio do seu quarto era preenchido apenas pelo som do teclado e pela vontade inabalável de consertar o que parecia estar quebrado na cultura do trabalho remoto. Ele fala sobre a fadiga visual, o cansaço mental de lidar com menus extensos e inúteis, e como cada elemento removido da interface do Screenit foi, na verdade, uma pequena vitória pessoal contra o excesso de engenharia. Sua dedicação beira a devoção, um sentimento que transborda quando ele detalha a precisão das ferramentas de desenho sobre a tela. Ele enxerga essas setas, formas e realces não como adereços, mas como uma gramática visual que permite traduzir o pensamento abstrato em algo concreto e imediato.
Há um toque de poesia quando ele menciona que a melhor tecnologia é aquela que a gente esquece que está usando, aquela que nos deixa ser nós mesmos. Sem que o software se intrometa entre quem explica